Em nossa revisão de hoje falaremos sobre o volume da pirâmide e para isso precisamos relembrar do cálculo do volume de um prisma. A figura que vocês observam aí na frente, vocês veem que nós temos um prisma regular. Esse prisma é formado por uma base pentagonal, então ele também recebe o nome de prisma pentagonal regular, por conta da sua base, e nós temos a altura h. Como é que nós calculamos então o volume desse prisma? Nós já estudamos que basta a gente fazer um produto entre a área da base, então a gente vai ter que fazer o cálculo da área da base e em seguida multiplicar pela altura. No exemplo que nós acabamos de mostrar, teremos que trabalhar para calcular a área da base, a área do pentágono regular e depois multiplicar pela sua altura, um determinado valor que seria dado na questão. Aí nós percebemos o seguinte: qual a relação que existe entre o volume da pirâmide e o volume de um prisma? Então essa figura aí mostra a pirâmide e o prisma com a mesma base e também com alturas iguais. Qual é a relação que existe entre essas duas figuras? A pirâmide tem um volume maior que o do prisma ou vice-versa? Se o prisma tem um volume maior do que a pirâmide, quantas vezes o volume do prisma comporta o volume dessa pirâmide? Uma pergunta interessante para fazer, nós já estudamos sobre isso. Então nas próximas figuras que nós vamos ver, nós vamos conseguir entender melhor que por meio de um prisma qual é a relação que nós encontramos com a pirâmide. Então pessoal, depois desse vídeo que nós acabamos de assistir, nós percebemos o quê? Que o volume da pirâmide ele é a terça parte do volume de um prisma. Vocês puderam observar que o prisma foi dividido e nós conseguimos perceber ali 3 pirâmides sendo formadas. Então o volume de uma pirâmide nada mais é do que o volume do prisma dividido por 3, ou seja, a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Então é dessa maneira que nós calculamos o volume de uma pirâmide. Um abraço e bons estudos!